Ah, tá. Exato. Mas ele vai testar. Você está testando também? Já foi? Como é que é teu nome? Jaco. Jaco. Uhum. Onde que você achou que fica É melhor, Lucas. né, mano? Então tá, tem problema, pode ir. Depois acho que eles estavam namorando uns 6 meses que eu descobri que o nome dele é Lucas. Também faz direito? Não. Tá, passou em medicina na. Mas tá morando no Botânico. Não, já saiu. Ela vendeu. Aquela casa tua lá do... Tá alugado. Ah, tá. Tá alugado. Eu passei esses dias lá no Beraba e vi a casa, falei, cara, eu não sabia se já tinha vendido, não. Então, tá alugada. A Mel continua lá também, naquele terreno. Tem Naquele terreno lá no Santo Inácio. Daí tem o meu escritório aqui na Emiliano, que eu também aluguei. Comprei para usar como. Tava todo mundo online. Tinha dois. Esses dias eu falei para um cliente, cara, mas você tem que ter um escritório. Eu falei, cara, eu não tô te atendendo aqui na empresa? Aham. Tem sentido? Você ia até a minha lá? Você prefere que eu venha até aqui ou você prefere você ir lá e enfrentar o trânsito no centro? Porque assim, se eu coloco no São Lourenço, eu vou ficar mais no lugar do São Lourenço. E o mesmo pessoal de Curitiba estava preferindo fazer online, né? E daí, quando aparece um ou outro que queira conversar pessoalmente, o pessoal do imobiliário me cedeu uma sala. Entendeu? Eu vou lá, atendo, tá? Aham. Então tá tranquilo. Sim. Pô, se eu soubesse, tinha trazido o meu blazer, né, pô? Eu não vou ficar pra baixo, não, porque, pô, estamos lá de um advogado de sucesso. Ah, tá. Certo, tá certo. Advogado sem paletó, não dá, né? É igual o médico sem cistoscópio. Patão. Segue os áudios aqui. Pessoal, a gente está começando mais um Citcast. Esse é o nosso episódio 5. Temos hoje a honra e a alegria de receber um, não amigo velho, mas um velho amigo, né, da família do nosso co-apresentador, Alexandre. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, Alexandre. Apresente para a gente nosso convidado. Então nós estamos aqui, Marcosino. Marcos, beleza? Você está aqui com a gente. Acho que realmente, Douglas, para nós é uma honra e, obviamente, vou abrir a palavra para o Marcos falar um pouco da história dele, né? Mas, assim como o Jô Soares, nós vamos te interromper, tá? Na verdade, não tem jeito. Ele tem o tamanho do Jô, né? Não tem jeito. Então, a gente gosta de começar o podcast já pela metade. Então, a gente já está gravando alguns minutos, o pessoal não está entendendo nada, o que vai acontecer, né? Perfeito. E aí a ideia é o quê? É a gente desenvolver um pouco mais dessa ala do empreendedorismo. O que acontece? Da parte do governo, desde 2006, houve uma mudança de paradigma, né? Então, quando se criou o MEI, eles estabeleceram o quê? Que, olha, tem uma parte da sociedade que está lá, roçando, cortando grama, trabalhando como diarista, trabalhando como artesão, e essa pessoa ela é um inexistente, né? Então lá em 2007 que aprovaram a lei, eles começaram a fazer o quê? O governo começou a entender que parte da população não necessariamente precisa ser empregado, né? Então ele vai ser lá um microempreendedor individual. Juridicamente falando, ele é exatamente igual a uma empresa normal, né? E a empresa tem tipos de tributação. Então, quando você tem um MEI até R$ 6.750, você tem uma cancha do governo que paga R$ 72 de impostos concentrados. Quando você passa desse faturamento, automaticamente a tua empresa, se for unipessoal, vai se chamar SLU, né, que é a sociedade unipessoal. Aí a gente brinca, quando você arruma um inimigo, você traz ele para ser sócio, aí você vai ter uma limitada. Quando essa empresa vai crescendo, você vai mudando lá as faixas. Você começa no Simples Nacional, quando você passa de determinado faturamento, lá acima de 4.800.000, você obrigatoriamente tem que ter uma empresa de lucro real, lucro presumido.
Então, a nossa ideia hoje é o quê? É dar uma pincelada global sobre o empreendedorismo, que é o quê? É o cara que está lá começando um negócio hoje, mas também é a empresa que fatura mais de 4.800. É só esse o desafio que eu coloco para você hoje. Não, legal. Bom, primeiro aspecto que eu diria que vem de encontro ao empreendedorismo, basicamente, por quê? Nós estamos falando dentro de um bar. Exatamente. Né? Quebra-se, digamos assim, não um paradigma, mas o ambiente em si propicia você ter ideias mais tranquilas, né? Sem o compromisso de estar falando corretamente, muitas vezes, ou coisas extremamente sérias, mas trazendo coisas realistas, né? Coisas que podem contribuir para o teu dia a dia, como num bate-papo de amigos, porque o verdadeiro amigo jamais vai querer, né, colocar o outro em fria. Você pode contar até uma lorota, uma cascata, alguma coisa nesse sentido, mas sempre vai existir o sentido positivo da conversa. Então eu acho que o empreendedorismo hoje começa exatamente no ambiente que nós estamos aqui. Eu achei muito legal. E você sabe por que surgiu esse bar? É legal a gente falar, porque senão eu não teria uma história de advocacia. Quando foi alugado o ponto, era para ser estabelecido um outro tipo de comércio. Mas, com o passar dos meses, acabou não saindo esse comércio, queria sustentar, né, tanto a história de advocacia quanto, né, as demais coisas que a gente colocasse aqui. E aí, no momento, eu falei para o meu sócio na época, né, a gente teve a ideia, a gente concordou, poxa, a gente está na frente do estádio, então vamos montar um bar, né, para atender o estádio, para poder pagar o aluguel. Então, às vezes, o empreendedorismo nasce de uma situação inusitada também, né? Perfeito, perfeito. Aproveitar as oportunidades. Esse é o ponto, né? É o ponto-chave. Porque falar em empreendedorismo é algo muito amplo, né? Dinâmico, porque, como você comentou, você está tratando de microempresas, microempresários, grandes empresas, enfim, é uma gama gigantesca e cada uma tem sua dinâmica. E eu diria que tudo isso, quer queira ou não queira, é formado por pessoas, né? Por mais que hoje estejamos cada vez mais envolvidos na inteligência artificial, enfim, o que nós temos que entender é como é que o ser humano, o profissional, né, o colaborador, vai encarar situações dentro da empresa, né, ou pelo crescimento da empresa, sabendo que eu tenho limitação. Como é que eu posso ser melhor do que a inteligência artificial nesse momento para poder me manter aqui? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é muito legal esse bate-papo, porque falar de empresas, cada uma tem sua realidade, né? Sua necessidade, sua dor. E falando um pouquinho de mim, eu trabalhei 37 anos numa multinacional. Depois disso, me contrataram durante mais 5 anos como mentor, fazer coach com o pessoal interno, ou seja, eu acho que com 37 anos eu aprendi um pouquinho sobre a empresa e eu podia contribuir com o pessoal que estava chegando. Então, nisso eu acabei descobrindo uma nova vocação, né? E os resultados foram bastante positivos, tanto é que, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com esse pessoal novo, né, eles passaram a comentar com outras pessoas e essas pessoas também começaram a me procurar. Alguns clientes também me procuraram, eu comecei a atender PJs, no que se refere à questão de processos, fluxos, enfim. E isso daí foi alimentando, digamos, o meu conhecimento para entender que realidades diferentes ocorrem constantemente, né? E que, por incrível que pareça, que não tem nada de incrível, constantemente você vive sendo desafiado, né? E constantemente você vive em conflitos, né? E daí você expande esse conflito não somente dentro da empresa, mas você vive não em conflito, mas em negociação constantemente, dentro de casa, com seus filhos, com a sua esposa, e vai por aí fora, com seus amigos, né? Então, tem essa dinâmica muito legal, e aí nasce exatamente, do meu ponto de vista, a semente de como você empreender em algo diferente, em algo lucrativo, né? A partir do momento que você tem o domínio disso, você realmente está no caminho certo, né? E desculpe se eu estiver falando muito, mas... Não, quando a gente já vai começar a interromper. Mas nós estamos, inclusive, falando agora há pouco, né, a questão das startups, né? Puxa vida, eu quero ser uma startup. Por quê? Dá visibilidade, dá muita grana. Gente,
Nós temos que ser francos. Quantos cases de sucesso nós conhecemos, mas quantos cases de não sucesso nós conhecemos? Então, ou seja, é uma ilusão? Eu diria que não. De novo, é dentro da dinâmica e da forma como você encara o mercado, como você encara a forma como você vai aproveitar uma oportunidade. Aí entra a criatividade, aí entra, muitas vezes, até você realmente querer arriscar mais, e você acaba arriscando. Né? Mas, atuação, né? Mas lá no teu processo de consultoria, né? Quando você começa esse trabalho do zero com relação à consultoria, a empresa já existe, ela provavelmente te contrata porque ela tem algum conflito, alguma dor, né? Ou ela tem talvez um projeto de expansão e precisa de um olhar externo que dê essa visão, porque às vezes o próprio dono, né? Quando ele está muito dentro de um processo também, eu acho que ele se cega, né, Douglas? Um pouco de como é que ele poderia expandir, às vezes, né? Perfeito. Como é que você vai lá? Primeiro dia, o que você faz? Primeira coisa, sentar com os gestores. Né? Não tem outro caminho a não ser sentar com os gestores e entender exatamente o que cada um tem de dificuldade ou qual a expectativa que cada um tem. Em cima disso, eu começo a traçar um mapa, não de comportamento, mas sim de direcionamento. Né? Ok, um gestor gostaria que o time fosse mais produtivo, ou gostaria que a comunicação fosse melhor, e assim vai, você junta tudo isso, é claro, e aí dá essa impressão que é algo meio psicológico, ou meio que emocional, né? Mas se você não tiver isso sobre equilíbrio, não adianta nada. Você pode fazer um tremendo planejamento estratégico, né? E isso foi uma das coisas que a empresa que eu trabalhei, nós fazíamos muito, não somente o planejamento estratégico a longo prazo, geralmente de 5 anos ou mais, mas essa revisão do plano estratégico todos os anos. Agora imagine, eram coisas que vinham e você acabava aprendendo esses fluxos, né? E as ferramentas, claro. Hoje existem ferramentas, hoje não, há muito tempo existem, mas cada dia tem novas ferramentas para você trabalhar na questão da gestão, de como estabelecer a tua estratégia de negócio. Então eu diria que, olha, basta querer a coisa acontecer. E para que isso aconteça, as pessoas têm que estar equilibradas. Né? Se toda empresa tem salvação, porque eu sempre falei para os meus clientes o seguinte, as empresas foram feitas para duas coisas, ou para quebrar, ou para vender. Né? Perfeito. Quando você monta um negócio, você tem a falsa impressão de que, nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Mesmo você trabalhando 37 anos numa empresa, chegou uma hora que aí você saiu, então você tinha uma atividade lá, e aí você consegue perceber hoje que as empresas não têm mais essa pretensão de longevidade. Ninguém mais quer ser a Coca-Cola, todo mundo quer ser o Ebanks, né? Não quer ser um unicórnio. Então, ninguém quer se programar para 5 anos, ou o pessoal quer se programar. Como é que está acontecendo isso hoje no texto do CPI? Eu diria que tem intensificado mais. Tá? Sem um planejamento estratégico, realmente não se sai do lugar. Por quê? Você vai saber exatamente onde você quer chegar e o que você precisa para chegar lá. Tá? E quando você alinha isso, não digo que não tenha erro, mas o caminho fica mais fácil, né? Um direcionamento. O problema das empresas, do meu ponto de vista, que tem uma vida muito curta, é exatamente, pode até ter um plano, mas é mal executado. As pessoas que compõem, né, a gestão, que compõem a forma de conduzir, né? Oi? Esse aqui você não está aparecendo no programa. Agora apareci? Pode continuar. Tá. Entendi. Deixa eu virar aqui. Pode continuar. Ok. Então, eles acabam não avançando, né, no processo e, consequentemente, acaba desgastando emocionalmente, acaba desgastando financeiramente. Uma das grandes brigas hoje que nós observamos, eu digo literalmente brigas, são em função de pró-labores. Né? Eu tiro mais, eu tiro menos. Exatamente. Mas será que... porque sabe qual que é o problema da sociedade? A sociedade limitada como sócio, né? É que um sempre vai achar que trabalha mais que o outro.
Quando você não tem delimitado o Perfeito. que cada um vai fazer Uhum. e o impacto da tua ação no meu trabalho, entendeu? Uhum. E quando você tem uma medição, eu tô dizendo isso que recentemente eu tive um problema desse, Uhum. que foi um começar a achar que eu trabalhava mais. Aham. E é um problema isso, porque quando você não tem um processo bem delimitado, e aí eu tô falando de uma empresa pequena, Uhum. mas também a grande sofre as mesmas dores, seja ele com o gerente, porque daí o gerente de logística acha que o outro gerente do RH é muito zanzazan, não faz porra nenhuma, Uhum. entendeu? Então você sempre vai ter um olhando pro outro de uma forma pensando que o outro não, né? Alexandre, mas você sabe que o direito, ele dá essa resposta, né? Quando você vai montar uma empresa como consultoria jurídica, você começa, até antes de abrir o CNPJ, você faz uma intenção de sócio, um acordo de sócio. Então, hoje, as pessoas acham que o sócio tem que trabalhar no negócio. Não, enquanto ele está autoempregado, ele vai trabalhar no negócio. Mas, juridicamente, ele teria que ter um prolabore para exercer essa atividade. Então, eu e você vamos ser sócios aqui do podcast. Hoje está dando uma média de 500 a 800 mil reais por mês, tá? Podcast está no começo ainda, né? A gente está compartilhando. Aí o que acontece? Amanhã eu não vou mais querer trabalhar no podcast, né? Eu vou querer colocar lá uma outra pessoa para trabalhar e o Alexandre também não. E aí essa pessoa vai ganhar 5 mil reais de prolabore. O resto do dinheiro é nosso. Quando a gente fala isso, todo mundo entende, né? Só que quando você monta o teu negócio, você não entende dessa forma. Então aí você começa a briga. Não. Eu quero então 60% porque eu vou trabalhar 60%. Não. Uma coisa nada a ver com a outra. Uma coisa é a idealização do sonho, né, a jornada do empreendedor, que cada um trouxe de contribuição intelectual, original e financeira, e aí você vai colocar na ponta do lápis. Então, eu contribuí porque sem ter um advogado, um corretor de imóveis não tem uma imobiliária. Poxa, então, na imobiliária, o corretor tem que ter um percentual maior. O gerente de marketing, que vai estar como sócio da imobiliária, ele vai ter um percentual menor. Então, aí você vai estabelecendo, e no acordo de sócios, você pode colocar, olha, até a gente ter um início de faturamento, ninguém vai retirar porra nenhuma, aí a gente vai começar a empresa, quando atingir o faturamento de 50 mil, cada um vai começar a tirar tanto. Se você um dia abandonar a operação, você vai ter intacto o seu direito ao lucro da empresa, mas você vai deixar de ter o prolabore, não é verdade? Perfeito. Aí me remeteu uma situação interessante que eu tive no ano passado. Uma empresa relativamente familiar, que coincidentemente grande parte da família são nipônicos, né? São descendentes japoneses, e entrou um sócio para tratar exatamente da parte administrativa e financeira. Só que a família, os descendentes ali, eles se fechavam. Por quê? Porque, não, o cara, né, ele está chegando agora, não conhece a nossa cultura, tal, e o cara começou a entrar em parafuso. Ele me procurou: Marcos, o que eu faço? Né? Saio da sociedade? Falei: não, primeiro vamos entender exatamente onde é que você está pegando. Né? Você acha que está trabalhando demais? Não, eu acho que eu estou trabalhando de menos. Falei: como assim? Estou trabalhando de menos, porque eles não me deixam trabalhar. A matriarca da família pega toda a parte do dinheiro, coloca debaixo do travesseiro, tal, simbolicamente, né? Sim. Ela se envolve em tudo. Eu não faço absolutamente nada na parte financeira, que eu fui, entre aspas, contratado ou entrei na sociedade em função disso. Essa seria a minha colaboração originária, né? Exatamente. Eu falei: cara, já que tentou conversar com eles? Não, mas eu tenho dificuldade e tal. Só me responde: você já conversou com eles? Não. Então, que tal começar a conversar? Né? Ah, não, mas nós participamos da reunião e ninguém me deixa falar. Eu falei: tudo bem, então ouça. Ouça e depois só comente com eles. Eu posso registrar tudo que foi colocado aqui, vou colocar numa ata e o meu ponto de vista. Ah, mas eles não vão ler. Eu falei: tudo bem, mas tem que ter o começo.
Não adianta você procurar recursos fora e ficar se queixando de uma dor, né? E outra coisa, vamos ser francos, você entrou como sócio dessa empresa, você colocou capital nessa empresa. Você tem direito. Exato. O máximo que eles podem fazer, tá bom, você sai, nós compramos a sua parte, você não vai ser demitido. Lógico. Que é o grande temor de qualquer profissional, né? Então você tem poder, né? Saiba trabalhar com isso. Olha, foram algumas, acho que 6 ou 7 sessões, o cara se transformou. Não que eu tenha feito mágica, né? Lógico. Mas eu fiz o cara pensar no comportamento dele com relação à estrutura de sociedade. Fantástico. E a sociedade em si, quer queira ou não queira, vamos lá, vale isso para o casamento, para a família, vale para o nosso convívio social, né? Vale na igreja, vale onde você estiver. Se você não conversar, não sentar e entender o outro, né? Porque você pode viver com a cara fechada para mim, só que você tem um problema. Você não tem os dentes, então você não prefere não mostrar os... Sim. Exato. Entendeu? É mais ou menos por aí. Eu tô sorrindo porque eu não quero. Não tô sorrindo porque esteticamente então, eu não quero. Tem esses Tem pontos, que compreender, né, a dificuldade. Quando a gente começou eu saí do escritório, que eu resolvi montar, né, o escritório, por que eu fiz isso? Sabe o que aconteceu? Eu estava fazendo consultoria para algumas empresas, e aí eu comecei a atender um cliente e ele tinha 10 negócios totalmente diferentes um do outro. Uhum. Então um era um banco, outro era uma construtora, outro era uma consultoria internacional. E aí eu olhava assim, esse cara com a agenda vazia, preciso marcar uma reunião com a CVM. Não, pode marcar para amanhã 3 horas da tarde. E aí ele de bermuda, e eu falei, mas qual que é a mágica, né? A mágica é que ele entendeu o segredo do business, né? Então ele falou assim, olha, todas as empresas que eu monto, que eu tenho, eu sou o mais burro da empresa, né? Então eu montei um banco lá, contratei um cara que trabalhou na XP, montei uma consultora, contratei um cara que trabalhou engenheiro lá na consultora, e aí eu fui fazendo dessa forma. E aí eu pensava assim, como advogado independente, eu poderia atingir vários clientes. Poxa, eu tenho lá praticamente 30 dias para trabalhar, 24 horas por dia, né? Então eu posso atender um monte de cliente. Só que aí eu peguei essa filosofia dele e eu falei assim, qual que é o advogado mais brilhante que eu conheço? Né? É o Vinícius, que é o meu sócio. Então eu peguei e falei para ele, estava com bastante processo e tal, tinha capital, e aí eu falei para ele, Vinícius, quanto você está ganhando? Sempre não, eu fiz essas perguntas umas 6 vezes dos últimos 20 anos, a gente é colega de faculdade, né? E aí ele falou, e eu falei, cara, agora dá. Então vamos marcar e vamos conversar. Uhum. Aí eu fui, apresentei para ele e falei assim, olha, eu tenho os clientes e eu estava vivendo uma loucura, porque eu tinha 4 estagiários, eu atendia os clientes durante o dia, os estagiários iam começar a fazer as petições e eu ia corrigindo os negócios à noite. Uhum. Quando eu consegui, né, trazer o Vinícius para a sociedade, eu falei para ele assim, eu só preciso que você faça uma coisa, que você faça a parte do advogado, que é o quê? Sentar a bunda na cadeira, escrever e pensar na tese, e criar os processos e tal. Deixa que a parte comercial eu faço. Então o nosso combinado sempre foi esse. Então, outro dia eu fui fazer uma petição, e eu não, sem sacanagem, eu não lembrava nem o tamanho da letra que eu tinha que colocar. Por quê? Você sabe, 2 anos que eu não sentava para fazer uma petição, corrigia, discutia a tese, mas efetivamente escrever não. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque hoje nós somos em 9 no escritório, né? são 5 advogados, e a gente, 6 advogados, e a gente, eu consegui montar o quê? Uma empresa de escritório de advocacia. Né? E eu vejo para os meus pais advogados que é muito difícil, né, você chegar a montar um escritório de advocacia como uma empresa. Então você tem lá, olha, plano de negócio, você tem ideia de crescimento e tal. Então, hoje, né, sendo empresário, né, do escritório de advocacia, eu consigo ajudar ainda mais os meus clientes, porque aí eu vejo a dor dele. Né? Bom mesmo é uma CLT. Você vai lá agora, chegando no final de ano, todo mundo vai receber lá o 13º, as férias.
vai ficar 30 dias ali em Matinhos, né? E a gente vai ficar, olha, de repente, limpando o chão do bar, servindo o chão, porque a gente resolveu empreender, não é verdade? No Então, plantão do Natal, né? Mas eu diria que todo bônus vem de um ônus, né? E sabendo administrar, não tem erro, não tem erro. Mas eu acho muito interessante isso, Douglas, porque você tem a figura do advogado, né? E talvez tenha sido um dos motivos no passado, quando eu me formei, em 1900 e bolinha, né? Eu acho que o Mar Morto estava ainda doente, se não me engano, mas sei lá. O fato é que, quando eu me formei, eu já estava trabalhando nessa empresa, né? Estava na área comercial, já tinha uma posição legal, comissionamento, aquela coisa toda. Beleza. Eu pensei, por que é que eu vou ficar preso dentro do escritório, peticionando, né? Deve ser muito chato. Por isso que você está tentando podcast, deve ser muito chato. E parti exatamente para a vida corporativa, área comercial e tal, e realmente não posso, realmente, em hipótese alguma, me queixar da bagagem que eu criei durante esse período. Mas isso que você está colocando é muito importante. Por quê? Desmistifica um pouco aquela figura do advogado que só resolve problema, né? Você vai trazer soluções para os problemas, ou você vai trazer uma maneira de prevenir problemas, né? Eu acho que é muito parecida a função que você executa dentro da empresa, porque aí você pega, por exemplo, um case de um outro cliente teu e você consegue colocar ali. Hoje, no escritório, a gente tem de várias áreas, mas dentro dessas áreas acaba tendo lá basicamente a mesma coisa. Então, a área do direito civil, a gente tem lojas de veículo e imobiliário. Então, o cara pede lá para a defesa do consumidor, o cara pede uma responsabilidade. Então, você consegue ali no dia a dia, por ontem o cliente sofreu um processo, perdeu uma ação, porque ele tinha determinado processo, situação no negócio dele ali. Aí você rapidamente pega aquele desastre que aconteceu ali, e aí você joga na consultoria. Você consegue dar encaminhamento para melhorar o processo. Que hoje é contínuo, né? Não tem como você chegar numa empresa hoje, prestar uma consultoria e nunca mais voltar para ela. Por amigo que os gestores forem trocando e tal, de repente você tem que ir lá e fazer uma reciclagem, não Perfeito, tem? tem. E é um processo efetivamente contínuo, né? Contínuo. Porque assim, o bom é que da formação dele de advogado, que olha só, nas empresas que eu participei passado e também no próprio banco, a gente sempre achou que o advogado era um empata foda, né? Do comercial. Entende? Que não pode isso, que não pode aquilo, que é venda casada, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, assim, até a tua formação deve ter te ajudado em fazer bons negócios, porque você sabe comercialmente o que você poderia falar, o que você poderia prometer, a responsabilidade tua como comercial de prometer aquilo que você pode entregar, porque o comercial que trabalha com a comissão, ele quer fazer o pedido. Tenho dúvida. Entendeu? E não tá nem aí se a produção vai conseguir fazer ou não. O problema é deles lá, não é? Não, tem a ver sim, né? E esse ponto com relação a alguns entraves legais, né? Ajudaram bastante, mas eu diria que principalmente no que se refere a contratos, né? Que quer queira ou não queira, é onde trava geralmente um processo, né? Até sair a minuta, até sair a aprovação, tal, as partes estarem de acordo. O que eu fazia? Eu preparava toda a parte comercial daquilo que foi negociado, deixava para o jurídico, olha, completa com o que você acha que Você pegava uma proposta de 2 páginas e virava 180 páginas no contrato. Exatamente. Então, já entregava, a parte comercial está fechada, sem discussão, então fica só a parte jurídica para vocês discutirem. Porque senão o cara... né, trava, né? Trava. Não que você vá, até porque tem auditoria, tem compliance, tem uma pancada de coisa em cima de você, se você não vai colocar em risco uma operação, né? Sim. Então, e você na condição de diretor comercial ou de gestor do negócio, caramba, eu estou autorizado, né, a tomar essas atitudes. Então facilita bastante, mas acho que essa dinâmica é muito interessante. Diversificar, né? Criar portfólios. Sim, a gente coloca hoje para os clientes, especialmente na área imobiliária, porque o que acontece? A média salarial
do mercado imobiliário é muito baixo. Aham. Embora você tenha lá corretores como o Alexandre que ganha mais de 1 milhão por mês, tem também corretores lá que na média, a média é de R$3.000 Certo. de remuneração. E aí, muitos clientes falam para mim assim, doutor, eu estou com um problema com esse contrato, mas pelo amor de Deus, não é um negócio. Né? Aí eu falo, não, deixa comigo. E a gente, lógico, né, vai criando habilidade com o tempo. Sim. Eu gosto de falar, ninguém fica bom depois faz uma vez só. Então, na medida do que os anos foram passando, eu fui entendendo em alguns processos que foram surgindo que a cláusula que eu ficava mais preocupado, porque tecnicamente era uma cláusula importante, no final das contas não mudava nada no negócio. Uhum. E aí a gente consegue hoje ter a sensibilidade das partes, dos corretores e às vezes até do outro advogado, e aí o cara, não, eu não admito que coloque cessão de domínio. Daí eu falei, não, eu também não concordo, eu prefiro cessão de propriedade. Que é a mesma coisa, é o mesmo termo. Uhum. Mas o cara não, o cara quer que coloque propriedade. Então, doutor, bem lembrado, o senhor está correto, e aí você, juridicamente, você não muda nada, mas você consegue resolver o negócio. E eu vejo assim, nas empresas hoje, eles fazem o quê? Eu preciso montar uma empresa. Vou lá e contato o contador. O contador é indispensável, pago por ele lá por mês. Aí sou eu presa e o contador. Aí a empresa começa a crescer, ela vai lá adquirindo logística, administrativo, financeiro, né, marketing, comercial, ele vai crescendo. E aí chega uma hora lá, o cara, pô, estamos com 100 processos trabalhistas, tem 30 advogados, cada um cuidando de um, acho que tem que ter um jurídico interno ou contratar um escritório especializado no nosso business. Né? Certo. Porque também não adianta você contratar um advogado trabalhista para atender uma demanda de startup e o advogado lá só atender o sindicato a vida inteira. Não tem nada a ver. Uhum. Né? Então, hoje, dentro do próprio direito, existem vários subnichos que a gente chama, né? Então, mesmo o direito imobiliário, que o pessoal acha que a gente entende alguma coisa, eu não sei nada de direito imobiliário. Eu tenho ali, sei lá, 100, 200 processos de determinada área, mas é muito grande. Então, por exemplo, incorporação imobiliária. Fiz umas 4 na minha vida, é uma área que, né, a gente viu muito pouco. Uhum. Leilão, é uma área que a gente tem trabalhado mais. Agora eu estou com uma questão de uma holding que tem tudo a ver com a nossa questão aqui do empreendedorismo. E o que aconteceu? A empresa, né, o pai faleceu e eles tinham vários imóveis, eles trabalhavam com a administração dos imóveis. E eles pegaram e falaram assim, então vamos montar uma holding, e aí era a mãe e 4 filhos de um lado e o outro filho do outro. Né? Infelizmente, sempre assim com o advogado, eu sou advogado do filho da ovelha negra, né? E ele tem o quê? Tem uma holding super rentável, que tem um patrimônio bacana, e os irmãos, por birra, não prestam conta para ele. E ele está vivendo numa situação há mais de 15 anos, em que ele recebe lá, uma vez por ano, os dividendos, mas ele não tem acesso nenhum. Né? E eu falei assim, mas por que você não colocou? Não, porque falaram que eu não tinha direito e eu nunca fui atrás. E aí agora a gente está fazendo um trabalho para ele verificar. Então, eu vou montar uma holding lá, vou colocar 2 filhos, 10 netos e tal. Também é uma empresa, também tem que ter prestação de contas, tem que ter tudo aquilo que uma empresa comum tem. A gente gosta no direito de enfrentar o povão. Então a gente não é uma holding familiar. Mas não deixa de ser um CNPJ, com todos os direitos e obrigações. Né? Uhum. E é algo que surgiu, talvez uns 5 anos para cá, que ficou mais? Popularizou há 5 anos, já tem na lei, sempre teve. E é engraçado porque no direito americano, ninguém compra imóvel, sempre tem lá uma empresa que faz a gestão do patrimônio. Eu até fiz uma consultoria para uma cliente que ela tem um determinado negócio, e esse negócio ele escalonou e ela está surfando. Eu falei, poxa, eu vou começar a colocar os ovos em várias cestas. E uma dessas, logicamente, que você deve sempre buscar, é a área imobiliária. Ela pegou, comprou um imóvel para locação, uma locação de mais de R$14.000, e está com mais 3 apartamentos que vão ter locação de R$3.000 cada um. Uhum. Aí eu peguei e falei, tá aí a holding, a administradora de bens? Não, tá tudo no meu CPF. Aí eu peguei, não sou contador, né? Mas peguei e falei assim, desses aluguéis aqui você está pagando 31 mil, você está recebendo R$31.000 por mês,
mas você vai pagar 11 mil de imposto e taxa de administração. Se você montar uma empresa, seja uma holding, uma administradora de bens, você vai reduzir isso para 4 mil reais. Então você paga um gestor para essa empresa, se não precisa você estar administrando, e ainda você vai ter um ganho em relação a isso. Então, às vezes, assim, é a percepção, mas eu não quero montar mais uma empresa. Né? Meu falecido pai, né, coitado, morreu na ignorância, fez a técnica série. Um dia eu falei para ele assim, pai, para você comprar esse imóvel aqui, você precisa ir lá abrir uma firma. Deus, eu não quero saber de empresa. Né? Deixa eu conhecer firma, ela abrir uma empresa. Então as pessoas têm muito medo de empresa, né? Ainda. Não, mas eu acho que é um gancho interessante, Douglas, já que estamos, né, tratando de empreendedorismo, trazer um tema desse aí num próximo Citcast. Por que não? Pois é, gestão de patrimônio, né? Exatamente. Porque quer queira ou não queira, se ouve muito, mas se duvida muito. Né? Se coloca muitas vezes até... será que é legal isso, né? Coloca em xeque até o modelo, né? Pessoal, parece que é combinado, juro por Deus. Mas na próxima sexta-feira a gente vai fazer um podcast sobre doação. Eu e o Dr. Gilberto Vilas, que é especialista em doação. A gente já está com o tema engatilhado. Mas eu estava falando com uma proprietária esses dias, eu falei assim, eu não compraria mais um imóvel no seu nome. Porque se você vai em algum momento já distribuir isso para os seus filhos, compre e já faça já no nome deles. E porque você não paga o imposto depois de transferência. Agora fazendo uma provocação aqui, né, o pessoal que está assistindo, o problema de você colocar o nome dos filhos é que os filhos casam. Né? E muitas vezes, né, o genro ou a nora acabam contaminando ali o bem-estar familiar. O que aconteceu com esse meu cliente? Né? Ele não tinha problema nenhum com os irmãos, mas quando eles casaram, as noras se odiavam e aí virou um pandemônio. Então é sempre importante, quando você pensar nessa questão abrir a empresa, de abrir a holding, você deixar a administração do patriarca, né, da matriarca. Então é bacana isso. Ou fazer como a gente faz com qualquer tipo de empresa, que é colocar um acordo de sócios bem escrito, bem feito, e que, olha, a tua atribuição vai ser essa aqui, né? Você vai ter a receita se fizer uma atividade, ou se não, você vai ter só lá a sua cota. Isso é importante você ter para que não tenha uma briga depois. Né? Porque, sabe o que eu falo? Às vezes as pessoas acham que é brincadeira. Difícil não é ganhar pouco. Difícil é quando o negócio começa a prosperar. Porque quando está todo mundo ferrado, todo mundo acorda de madrugada para fazer o negócio girar. O duro é que quando olha, eu vou tirar uma semana em Mônaco, você segura, carrega o pelo para mim, o cara vai estar em Mônaco, né? Então aí também surgiam os problemas, né? Perfeito. Você já teve problema com empresa de que estava faturando muito, mas estava desorganizado e começou a dar briga entre sócios? Sim. Sem citar nomes, claro. Então não quero. Não, então deixa. Não, mas é interessante porque geralmente isso ocorre quando as empresas nascem de uma ideia ou não necessariamente uma startup. Né? Digamos que o cara descobriu um nicho, uma oportunidade, né? Enfim. Aí envolve família, que geralmente começa em família. Daí um filho se acha prejudicado porque está trabalhando mais que o outro, tal, e aí começa exatamente a briga. Do tipo, tá bom, eu estou trabalhando mais que você e como é que vamos dividir isso, né? Não está justo a divisão do lucro. E começaram realmente a atritar. E daí entra exatamente isso que está comentando, né? Uma opinião de uma noiva, uma opinião de uma namorada, né? E assim vão se juntando várias opiniões. E foi fadado a começar a quebrar um pouco a rotina deles. Qual era a rotina deles? Acordarem 6 horas da manhã, irem até o Ceasa, comprar material e fazer as coisas acontecerem. Né? Trabalhavam até 6 horas da noite, no dia seguinte a mesma rotina. Eles já começaram, não vamos mais trabalhar no domingo, não vamos mais trabalhar no sábado, ou
não vamos mais acordar às 6 horas, vamos acordar às 8. Entendeu? Desregulou tudo. Desregula tudo. Ou seja, não existia um planejamento claro, definido, funções específicas. Não, vamos fazer diferente? Nós somos em 4. Tá bom? Aham. Então, não precisa os 4 acordarem às 6 horas da manhã. Perfeito. Um acorda, os 3 ficam em stand-by para trabalhar no dia seguinte e assim vai. Começou a dar certo, só que daí também, né, quer queira ou não queira, como não houve lá atrás um entendimento, um acordo da posição de cada um, então cada um começou a mandar da forma como achava que era conveniente. E daí desandou de novo. Eu vejo uma questão que é fundamental, que é você entender o valor da tua hora. Né? Então, quando o empreendedor ele começa um negócio, ele vai lá e limpa o chão, ele embala a caixa, ele vai... Meu irmão tem um dos meus irmãos tem uma empresa, uma distribuidora de sex shop e lojas de sex shop, e ele no começo, né, economizando cada centavo, ele ia e fazia a caixa e levava até o correio. Então, quando ele levava até o correio, ele deixava de atender o cliente. E logo ele percebeu, poxa, mas eu posso pegar aqui e pedir para o correio vir coletar. E ele descobriu que o correio nem cobra para coletar. Ele só tem que ter um número mínimo de caixas que ele vai até ele. Então, quando você pega hoje uma empresa moderna, não que a Coca-Cola, a Ambev sejam inadequadas, né? Mas quando você pega uma empresa hoje que nasce pela via da startup, ela já pensa em terceirizar tudo, né? Então, assim, não, eu nunca vou ter um advogado, o meu jurídico sempre vai ser terceirizado. Eu não quero marketing interno, eu quero marketing externo. Então, e aí, será que ele não acaba perdendo um pouco da essência do próprio negócio? Ele fica querendo ter só lá um MVP, um produto mínimo para vender. Eu acompanhei de perto uma empresa que no primeiro mês faturou R$1,5 milhão. No início da pandemia, quando na China deu a pandemia, ele mudou o CNPJ dele para produtos médicos e ele começou a produzir máscaras. Quando, acho que em maio, se não me engano, ou junho, acabaram as máscaras, ele tinha um monte de máscara para vender, ele foi e vendeu para todos os lugares, menos hospitais, porque tinha que ser uma específica. Mas vendeu em lojas, shopping, em todos os lugares que tinham necessidade, ele vendia as máscaras. E aí, logicamente, né, 4, 5 meses depois, o negócio dele parou, porque daí o pessoal começou a vir máscara mais barata de fora e tal. E aí, então, ele acabou, mas ele teve uma percepção, cara, vou criar esse negócio aqui para atender essa demanda. Né? É bacana você entender a cabeça do empreendedor também, né? Pô, esse cara criou esse negócio aqui. Você olha hoje o YouTube, por exemplo. O YouTube tem uma série de regras que você não pode falar, senão ele te derruba. E aí hoje você consegue fazer um streaming com o teu próprio celular. Você vai lá, compra o aplicativo, o teu nome é o site. Você faz o streaming na tua própria plataforma. Né? Quando a gente começou a ouvir falar de cursos online, era uma coisa de outro mundo. As agências, as empresas, cobravam até 95% do valor do coach, né, ou do advogado que vai gravar curso, para poder gerir aquela carteira. Hoje, você entra uma Hotmart, você paga, acho que não dá nem 10%. Então, mas foi o quê? Foram pessoas que foram visionárias e acabaram criando produtos para atender determinada dor. Agora, você já chegou em alguma empresa em que você começou a mexer o processo da empresa, que até um determinado momento ele teve uma escalabilidade, chegou num patamar e daí ele ficou num platô de não crescer por falta de visão, ou até de você dar uma sugestão e o proprietário não aceitar? Isso eu não quero. Não, tem, e não nesses termos, claro, porque senão o cara não me contrata, não iria me contratar para chegar lá e falar, não vou te ouvir. Mas para isso, como é que eu faço? Eu preparo todo um plano de trabalho, tá? Coloco em análise, beleza, vocês acreditam que esses passos aqui nós podemos avançar, né? E aí, claro, envolve, por mais que eu não seja contador e tal, mas alguma noção, né, de contabilidade você tem que ter, né? E você começa a analisar principalmente os números. Quão saudável é ou não financeiramente. Margens, Exatamente. Né? Financiamento,
tem empréstimo, não tem empréstimo, de repente, putz, o cara está nadando, mas está com uma carteira gigantesca de capital de terceiro. Capital de terceiro. Então tem todos esses pontos. Então eu falo, deixo muito claro antes de entrar na prática efetivamente, porque geralmente dependendo da empresa, eu até faço questão de conhecer todo o processo interno, as dificuldades, né, para depois estabelecer um plano, fazer um diagnóstico e, claro, e também apresentar o meu orçamento. Né? Daí, com base nisso, a pessoa vai, não, beleza, vamos à frente ou não. Porque eu acho que é honesto, né? Muitas vezes eu chegar para o cara e falar assim, meu, desculpa, eu não vejo muita saída, a não ser que você faça uma mudança radical. Eu não vou chegar para o cara e ficar, não, veja só, tal, não, né? Então, eu acho que eu não me sentiria bem ficar simplesmente enrolando, não sair do lugar. Né? Daí sim, eu corro o risco do cara chegar e falar, não é isso que eu quero. Porque, por exemplo, um processo que nem o teu de consultoria, você faz esse diagnóstico, você tem ali, porque óbvio, vai depender do tamanho da empresa, mas vocês colocam isso numa curva e falam assim, então em X tempo a gente vai estar aqui, se a gente tiver essas habilidades, se a gente tiver esse comportamento. A maioria te contrata só para comercial, como é que é o... Geralmente para ver o resultado do teu trabalho. Geralmente pelo aspecto comercial. Mas hoje também tem um nicho interessante, que é a área de relacionamento. Né? Eu tenho situações em que fui contratado porque um casal era dono de uma empresa, e eles não se conversavam, né? Então vivia em atrito. Daí, claro, né? Fui ser mediador, entrava na sala dela, ouvia, entrava na sala dele, ouvia, juntavam os dois e tentava chegar. Porque eles tinham um conflito de gestão. Exatamente. O bom nesse caso é que eles tinham uma produtividade alta. Só que, da forma como a coisa estava tomando o corpo, né? Os atritos, estava fadado realmente a coisa na frente começar a ter problema. Uma outra situação também, questão de sócio que a gente já falou. Um dos sócios vivia ligado em 220, o tempo todo agitado, fazendo acontecer. O outro não, extremamente passivo. Zen. Agora, olha que interessante. Quem era o comercial dos dois? Não era o passivo. O passivo. Daí, para mim, não que tenha sido maravilhoso, né? Caramba, você pegar uma pessoa que você possa trabalhar o emocional dela, o comportamento dela, né? Porque o maior problema das empresas hoje é eu escutar. Então, se um cara desse é assim, ele vai ouvir. Exatamente. E então, são processos muito interessantes. Porque e aí você ligou em 220 ou não? Não chegou a 220, mas né? deu uma... Só que o outro sócio, que já produzia, ficou satisfeito com a mudança. Legal. Então não foi trazer o cara a 220, mas sim fazer com que o de 220 se sentisse confortável na forma como o outro se comportava. Né? Acho que esse é o grande problema do relacionamento humano, né? Seja na empresa, em qualquer lugar, é entender e respeitar o outro. Não ter dúvida. Né? A forma que o outro agir. Né? Porque quando você olha, se você quer saber se você é bonito, pergunta pra tua mãe. A mãe você é lindo. Né? Mas o mundo não é isso. Então, quando você consegue entender aonde você está no mundo, o negócio começa a fluir. Agora, sabe um problema das empresas? Eu não sei se isso você está enxergando isso com esse diagnóstico, nessa terceirização, é que talvez a gente também terceiriza a culpa. Sim, claro. Né? Sim. E, por exemplo, na imobiliária, quem é a culpa do lead ruim? É eu, comercial, que não sei atender? É o cara que está fazendo o meu marketing que não sabe fazer? Entende? E a gente fica nessa discussão, porque a gente está nesse fórum, né? E aí, para ser reativo, o marketing vai falar, não, o comercial não tem ação. E aí você fica girando, e acho que às vezes as empresas perdem muito tempo em ficar girando atrás. Você enxerga isso também, principalmente quando você tem uma terceirização, porque, por exemplo, na minha empresa, eu não posso reclamar do marketing,
E nem do comercial, que sou eu, sou os dois. Aí eu vou falar assim, o cara do tráfego pago é uma bosta. Sou eu. Então, se o lead não tiver bom, sou eu. Então, assim, ok, eu consegui identificar como eu consigo equilibrar a coisa. Mas numa empresa grande, o cara, não vou ser só eu quando eu crescer, né? Principalmente em gestões matriciais, né? Os departamentos estão ligados, né, de uma forma necessária, mas não harmônica, muitas vezes. Porque cada um quer salvar o seu. Né? E pior ainda quando alguma área é terceirizada. Se der algum problema... você mata o terceiro. Né? Você tira o terceiro... O terceiro apanha. Que fez. Né? Então, é muito fácil alguém de fora ser culpado, né? Mas pegando um gancho nessa questão da comunicação, Douglas, no início do ano eu fiz um trabalho, comecei um trabalho no Sesc Paraná, e eu fiz 4 palestras lá, bastante interessantes. Claro que é para um público diferente, né? Não é um público do tipo de business propriamente dito, um B2B, né? Mais um B2C, mas focado nos comerciais. Né? E um dos pontos que me foi pedido foi tratar, claro, foi questão de trabalhar em equipe e tal, coisas assim já extremamente, não digo batidas, né, mas é importante relembrar. Mas um ponto que eu vejo como crucial em qualquer negócio, em qualquer empreendedorismo, em qualquer relacionamento, em qualquer negócio, é saber escutar. Né? E nós já temos por vocação não escutar. Sim. Né? Raramente nós ouvimos, porque ouvir, você ouve qualquer ruído. Né? Agora escutar, você escuta o que a pessoa está falando. Tanto é que não existe a arte de escutar. Vocês conhecem alguma escola que ensina o curso de escutatória? Não tem. Você tem curso de oratória para aprender a falar, né? Mas não te ensina a ouvir, escutar, entender o outro. Então, se lança nessa ideia. Poxa vida, será que um dia, se eu lançar o curso de escutatório, alguém vai querer fazer? Pode ter certeza que eu vou morrer de fome se eu fizer isso. Mas uma coisa interessante que também é que você pensa, eu vejo só o processo nas empresas. Provavelmente é assim, porque no banco era assim. Eu pego um caixa, que era bom, ele tinha uma habilidade para o caixa, ele desenvolvia bem, boto ele para supervisor. Aí ele vai para o supervisor e chegando lá, ele chega a gerente. Só que em nenhum momento no processo da empresa, porque para ser gerente o cara tem que saber escutar. Sim. Porque daí como é que eu vou comandar uma equipe se eu não tenho habilidade? Porque assim, vai ser mandatório, você vai fazer do meu jeito, ou você vai escutar o que o executor está falando para talvez melhorar um processo que às vezes está lá no TI. Sim. Né? Às vezes você está lá num processo que demora 1 hora a mais porque você não desenvolveu uma habilidade aqui do gestor escutar a equipe. Sim. E aí você enxerga isso nas empresas, realmente elas têm essa dificuldade do gestor não ter essa habilidade, e você agora como coach, você já enxergou essa lacuna e estava trabalhando com esses caras assim? Sim. Geralmente quando algum executivo me procura, né? Eu tenho dificuldade de relacionamento com o meu grupo, o meu pessoal não me escuta, né? Ou escutam, fazem diferente. Gente, está mais do que claro, a questão da comunicação é o problema de tudo. Agora, começa onde? Né? E a grande dificuldade, muitas vezes, que você tem é convencer o seu próprio coach ou o seu mentorado de que ele tem que efetivamente parar e escutar. Né? Claro que na condição de coach, eu jamais vou chegar para ele e falar, olha, você tem que, né? Só que daí você veste a capa como mentor, meu... Porque na verdade, quando você está fazendo consultoria, você pergunta para ele, a equipe não escuta. Você pergunta para a equipe, ele não escuta. Exato. É bem isso. E uma coisa que é interessante, aí eu expandi realmente esse processo, eu convenci de chamar um por um os subordinados dele, os colaboradores dele. Entender qual era a percepção que eles tinham dele. Agora, aí realmente foi um ato de coragem dele de permitir... Feedback, né? Exatamente.
E olha, foram feedbacks extremamente interessantes, alguns pesadíssimos. Só que, claro, eu permiti, né, me permitia omitir o nome das pessoas. Claro, mas pelo comportamento ali, sabe, já né? sabe. Mas com isso, contribuiu tremendamente com ele. Tanto é que hoje ele está numa posição muito superior que ele estava um ano atrás. Legal. Por mudança de comportamento e pela performance do time. O time mudou totalmente. Você sabe que é uma pena, porque eu fiz um curso na PUC de liderança. Eu nem sei se existia esse curso. Ele é um curso que não era vendido. 2 alunos por turma tinham o direito de participar. E como era presença acadêmica, eu fui escolhido. E esse curso nasceu por quê? Porque lá em 90 e alguma coisa, fizeram uma rebelião lá, fecharam o diretório em São Paulo, e eles mandaram para todas, olha, vamos pegar os alunos mais rebeldes, que era o meu caso, e vamos lá ensinar para eles o que é liderança. E é bacana porque a liderança não é você conseguir elevar o seu tom de voz e se impor perante os demais. É você conseguir ter a sensibilidade de ver qual que é a melhor ideia e a humildade de aplicar a melhor ideia, que nunca vai ser a sua. Sim. É porque você tem que estar escutando quem está ao seu lado, porque você, por exemplo, como gestor, você tem uma visão melhor do todo. Só que, muitas vezes, o sucesso no processo está em determinada área no canto lá, vai ser no TI, no marketing. No operacional, ele não tá ali ele não está no todo, né? Então, eu acho bacana, assim, a gente... eu acho que a mensagem hoje, eu acho que seria o escutar, o entender que nem sempre você vai trabalhar na sua empresa, né? Você vai colocar pessoas lá que são mais capazes que você, e aí você pode sair do Colabore e só ter a participação do sócio, e aí você vai e monta um outro negócio, você monta 10 negócios, e a importância de você contar com pessoas, né? Perfeito. Seja na sua equipe interna, ou seja também com uma consultoria, uma mentoria. Só para não deixar passar em branco, por que a gente odeia o coaching? Conta pra gente. Como é que nasceu essa história aí? Por que o pessoal hoje fala assim, eu sou coach? Puta! Isso é blá blá blá. É interessante essa tua pergunta, porque quando eu fui convidado para permanecer na empresa fazendo esse trabalho, foi exatamente como coach, né? E até então, eu não tinha me aprofundado para entender exatamente quais eram as metodologias, tal, que, claro, que como a coisa evoluiu, eu acabei fazendo cursos, né, Master Coach, enfim. Paralelo a isso, eu percebi que eu tinha que trabalhar também o entendimento do lado comportamental, o lado emocional das pessoas. Daí o que eu fiz? Psicoterapia, né? Fiz psiquiatria clínica. Tudo bem, não posso exercer porque eu teria que ter o certificado de não só de medicina, mas também de psicólogo, né? Sim. Mas são cursos que agregaram, né, no meu trabalho. Com isso, acabei trazendo também, fiz agora pós em mediação e conciliação, porque imagine você trabalhar um casal que vive se atritando, né, no negócio. Imagina se isso não leva para casa. Né? Então tem esses aspectos. Agora, com a questão de coach, quando a minha ficha caiu, foi assim do tipo, coach, poxa vida, mas todo mundo é coach, né? Não tenha dúvida. Existem coach e coach. Tem os bambambãs do mercado? Não tenha dúvida. Tem caras aí fantásticos. Tem caras fantásticos, né? Que vendem muito bem o produto, mas que também é um produto que se soluciona, né? Agora, por outro lado, como a posição do coach, como eu falei agora há pouco, você jamais vai chegar para o teu coach e dizer para ele, olha, Alexandre, você tem que, Douglas, você tem que... Isso não existe no coach. O máximo que ele faz você tem um caminho aqui, outro caminho ali e tal, faz com que você desperte emoções ou sentimentos ou visões que vão te dar o melhor caminho. Porque no final das contas, eu acho que você não pode entrar como coach e virar o presidente da empresa. Exatamente. Porque o empreendedor, ele tem o melhor negócio, né?
mas você, com a tua experiência, você consegue destravar ele para ele encontrar a melhor saída. Perfeito. Já no caso de mentor, sim. Mentor é um papel interessantíssimo, porque você entra a fundo, principalmente, você vai trabalhar a carreira, né? O cara já tem uma bagagem criada e quer chegar em determinado lugar. Beleza, você quer chegar em tal lugar, então nós vamos começar a traçar um plano para que você chegue Então, o coaching e a mentoria, eles têm trabalhos diferentes para fazer. Diferentes. A concepção é diferente, né? O conceito é diferente. Legal. Né? Não digo que seria abstrato, mas é muito, digamos, vai lá, de conselho, enfim, né? O outro não, o outro você parte na prática mesmo, literalmente. E aí, né? tudo isso embaixo da consultoria. Exatamente. Consultoria também, né? São 3 produtos, na verdade, se você quiser separar, né? Exatamente, porque a consultoria, geralmente, eu atuo mais em PJ. Tá. Né? Já a mentoria e coach, Aí é a pessoa física. A pessoa física. Mas é importante deixar claro, né? Estávamos, inclusive, falando sobre isso. O homem, ele... Não digo que ele tem uma dificuldade, ele tem receio de dizer que está fazendo algum trabalho com coach, até mesmo com mentor. Né? Engraçado, o Douglas chegou ontem e falou assim, cara, eu fui no proctologista. E ele falou, cara. Não, tudo bem, proctologista é uma coisa. Proctologista é uma coisa. Mas eu digo assim, da mesma forma como também Mas você diz isso porque o homem, ele tem aquele receio de eu não posso ser menor que ou eu estou com uma dificuldade muito grande, eu não posso demonstrar fraqueza. Acho que é o demonstrar fraqueza. Mesma coisa, quantos caras você conhece que faz terapia? Uma psicóloga. É difícil. Raramente a pessoa vai chegar e falar assim. A gestora já aceita você como uma peça que pode me ajudar. Totalmente. A mulher é totalmente diferente. Ela é muito emocional, né? Ela vai do sentimento dela. Putz, esse cara tá me ajudando, né? Deixa, comenta com uma amiga, comenta com a outra. Ou seja, ela fala. Exatamente. Já o homem não. Um homem, eu vou falar que eu tô com um problema? Eu tenho razão, né? Eu tenho razão. Exatamente. É bem por aí. Eu cheguei até aqui, eu vejo muitas vezes o cliente falar assim, não, mas eu cheguei até aqui, aquele cara entrou no processo trabalhista porque ele tá errado e tal. Eu falei, então, mas você não pagava X por fora? Sim, mas eu pagava para ajudar ele. Eu falei, não ajudava nada. Porque a lei é clara. Se você vai pagar, tem que ser dentro. Como você ajudar o cara pagando por fora? Né? É bem isso. E é engraçado isso, né? Você pega na área das empresas, a gestão hoje, ela está mais ligada ao produto, né? E aí, então assim, eu tenho lá uma empresa que é de água, vou montar uma empresa de água, o que eu preciso? Eu preciso ter uma mina d'água, preciso ter embalagem. Então você vai lá, você começa, e a empresa ela nunca vai dar problema na embalagem, nem na água. Ela vai dar problema onde? Nas pessoas. É verdade? Porque um gestor está lá com problema, ou porque não tem a equipe, mas nunca, não sei, mas o problema dificilmente vai ser o produto. O problema sempre são as pessoas. Então, se vocês precisarem curar ou melhorar na sua empresa, dar uma dinamizada nela, ou reorganizar, né? Ressignificar, uma palavra que está bem na moda, né? A forma do seu negócio, conte com o nosso amigo. Sim. Marcos. E com isso, eu, da minha parte, encerro aqui. Alexandre, suas considerações finais. Marcos, obrigado aí pela sua presença. Acho que a gente sai daqui diferente, né? Diferente, com certeza. Não, eu acho que tudo é válido, né? Que cada um pode contribuir. Pode ter certeza que eu aprendi muita coisa contigo, os comentários do Alexandre também. E a ideia é essa, né? Eu acho que se as empresas tratassem um pouco mais os assuntos com harmonia, de uma forma mais ligadas ou com um fim comum, né, as coisas seriam muito melhores. E é por aí o caminho que a gente usa muito, né, no nosso dia a dia. Transformar a sua vida mais fácil. É verdade. Né? Sim. Vamos tentar transformar a sua vida. Né? É quebrar o galho de alguém. Exatamente. Transformar a sua vida mais fácil.
mais leve. Né? Tá? Legal. É isso, obrigado mais uma Obrigado, vez. pessoal. Valeu. Valeu? A gente está encerrando aqui a transmissão da nossa live. Agora sempre um problema, sabia que a gente vai perder a live. Ah, já tinha cuidado. Mas se a gente virar pouco, pode desligar. Né? Eu gravei daqui, gravei desse também, tá, pessoal? Legal. E aí?